Seja bem-vindo ao Sing Global 2022, conferência realizada pelos Getty Music e em parceria com o Ministério Fiel. Este ano nós estamos disponibilizando à Igreja Brasileira a versão em português dessa conferência, onde nós estaremos disponibilizando a vocês algumas pregações que ocorreram na conferência lá nos Estados Unidos este ano e também algumas músicas. O desejo do nosso coração é que isso abençoe a sua vida, o seu ministério e que todos juntos possamos cantar mais e melhor ao nosso Deus nas nossas casas, nas nossas vidas e também nas nossas igrejas. O tema da conferência deste ano é Cristo, nossa esperança na vida e na morte. Cristo, nossa esperança na vida e na morte. É isso que nós devemos cantar, é isso que nós devemos sempre levar em consideração, que Ele é a nossa grande esperança, tanto na vida quanto na morte. A primeira pregação que nós teremos agora será com nosso querido pastor John Piper, trazendo o tema Exaltando a Cristo Juntos, o poder do louvor congregacional. Então, teremos a seguir uma música e logo em seguida esta mensagem com o pastor John Piper. Que Deus abençoe a sua vida. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém. Na tempestade eu sei que dão, que grande amor, profunda paz em meio à luta, em horas más, consolador, és tudo em mim, firmado estou em teu amor. Só em Jesus que se encarnou, poder de Deus num frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer. E lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada nossa luz, tragada pela escuridão. Rei glorioso, O dia então ressuscitou o meu Jesus, grande vitória conquistou, no vil pecado me livrou. Então sou dele, ele é meu, pelo seu sangue que venceu. Não há mais culpa nem pavor, esse é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda o meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de suas mãos me arrancar, até com ele encontrar
Would you pray with me? Vocês orariam comigo? We have done it and now we do it one more time here. Já oramos e agora vamos fazer mais uma vez antes de eu falar. We wait for you. Esperamos por ti. And I pray that you would come E now oro para in que tu venhas agora, our waiting and in my em nossa speaking espera and e em minha vida, satisfy our souls in Christ e nos and all that satisfaças he em Cristo, has done and all that e em you, tudo que Ele Father, are fez, for us e in tudo him. que tu, ó Pai, és para nós nele. And I pray that under you, Father, E oro we para would que see em that ti, ó there Pai, isn't anything greater vejamos except que for não há one nada thing. maior, exceto uma coisa. There isn't anything greater Não há nada under maior, you except exceto for one uma thing coisa, than the individual soul que a alma flame individual in ardendo worship. em adoração. And that one thing is the E bride essa of Christ, é a noiva de flame. Cristo ardendo em adoração. So come Então and vem show us now the e connection nos mostra agora a conexão entre essas duas coisas. Eu oro. and set our hearts E and faz our arder em churches chamas nossos corações e nossas igrejas, with God com uma centered, adoração Christ centrada em exalting, Deus que exalta Bible Cristo saturated. e que está cheia da palavra de Deus. I ask this in Jesus. Peço isso em nome de Jesus. Amém. So the individual human soul, Então a alma humana the individual, word individual, enfatizando a palavra individual, a alma humana, rightly contemplando seeing corretamente the glory of Christ and a glória de rightly Deus e savoring the saboreando glory of corretamente a Christ glória de is Cristo, at the heart está no cerne of the do purpose for which propósito God made para o the qual world. Deus fez o mundo. And until we grasp the E até que compreendamos a relação between that entre isto and e a adoração comunitária, worship, we won't be able to não give an poderemos example dar uma why explicação do the porquê worship of the bride, the a worship adoração of the da temple, noiva, a the worship adoração of the no body templo, a adoração do corpo, is the ultimate são end o fim for why supremo God made para o the qual world, Deus not merely fez the o mundo, não individual meramente soul a adoração worship. individual da alma. So what I want to do in this Então, o que eu message quero is try to fazer nesta steer passagem course é tentar between two errors. manobrar entre dois erros. On the one side is the error De um lado of está o erro de thinking that pensar the que a relação relationship entre a between alma humana the individual worshiping adoradora human soul and God, e Deus, that relationship essa between relação my entre minha soul alma and e God Deus in na worship adoração is the ultimate seja o purpose for which God propósito made the final world. It's para o qual not. Deus fez o mundo. Não é. The other error that I would O like to outro erro avoid que eu gostaria de is evitar being so é ficar tão captivated cativado by the pela realidade corporate comunitária of the worshiping do povo de people of Deus God, the body que of adora a Christ, Deus, o corpo de Cristo, temple of God, templo de Deus, the bride of Christ, a noiva that de we Cristo, lose sight of the fact que that the perdemos de vital, vista o fato de que ongoing, vital, contínua, eterna intensidade da alma individual é absolutamente essencial para a autenticidade dessa realidade comunitária de adoração, que é o objetivo final para o qual Deus fez o mundo. Assim, o Novo Testamento proíbe que negligenciemos, esqueçamos ou minimizemos o radical, essencial e eterno significado da alma adoradora individual. Ele proíbe. Nunca se esqueça disso, nunca minimize isso, nunca negligencie isso, nunca pense que possa haver uma adoração centrada em Deus sem isso. E o Novo Testamento proíbe que esqueçamos, negligenciemos ou minimizemos o nascimento através de Cristo, de uma noiva incrivelmente bela, que é mais do que a soma de suas partes. É sobre isso que vou falar. Vamos começar focando no relacionamento entre a alma individual e o propósito final de Deus. Eu não quero menosprezar ou minimizar nenhum deles. Começamos com o indivíduo e terminamos com o comunitário. Uma das declarações claras na palavra de Deus sobre o fim para o qual Deus fez todas as coisas é Isaías 43, 6 e 7. Eu vou ler para vocês. Tragam de volta meus filhos e filhas desde os confins da terra. Tragam todos
que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para minha glória. Cada filho, cada filha, criados para demonstrar a glória de Deus. Ou Efésios, capítulo 1, versículo 11. Aquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Ou Romanos 11, 36. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Então, Deus criou o mundo, Ele sustenta o mundo, Ele governa o mundo, Ele faz tudo no mundo para exibir a sua glória. Essa é a sua grandeza, sua beleza, seu valor. Esses são meus 3 esforços para entender o significado da palavra glória. Quantas vezes usaremos a palavra glória nesta conferência? Vocês vão ouvir centenas de vezes. Então, a estou preenchendo com 3 outras palavras: grandeza, beleza e valor. Isso vai ajudar vocês a entender o que estão dizendo quando mencionam a palavra glória. Ele faz tudo o que faz para exibir sua glória. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Salmos 19:1. As árvores da floresta cantam de alegria. Salmo 96:12. Os rios batem palmas e os montes juntos cantam de alegria. Salmo 98:8. Os prados e os vales gritam e cantam de alegria. Salmo 65:13. Ou Isaías 44. Cantem aos céus, gritem velhas profundezas da terra. Irrompam cantando velhas montanhas da floresta e todas as árvores nela, porque o Senhor será glorificado em Israel. Então vocês têm os céus, as montanhas e as colinas, a floresta e as árvores, os rios e os prados, todos eles criados para cantar. Cantar ou bater palmas para a glória de seu Criador. E eles fazem assim para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. É isso que estão fazendo. Que o Senhor lhe dê olhos e ouvidos. Se vocês não ouviram, ouviram. E assim faz um coro de 150 vozes de músicos incrédulos cantando o coro Aleluia. Vocês podem confirmar isso em qualquer cidade grande durante a Páscoa. Incrédulos cantando o Messias de Handel, rodeados por uma orquestra cheia de músicos incrédulos. Eles também são como árvores e prados, glorificando a Deus com sua criatividade e habilidade incríveis, dadas por Deus, como árvores solistas batendo palmas. Então, se Deus recebe tanta glória dos ecos externos de sua excelência criadora e redentora neste mundo, dessas evidências externas de sua realidade, se ele obtém tanta glória assim, por que há uma necessidade para a alma humana individual de ter qualquer afeição particular por Deus, para alcançar o propósito do seu Criador? Não é suficiente que o propósito de que Deus esteja sendo glorificado pelas árvores e pelos planetas nos céus, pelas colinas, pelos rios, pelas orquestras e pelos coros, todos cantando porque foram feitos à imagem de Deus, quer acreditem ou não, isso não é suficiente? É claro que a resposta é não.
Não, não é suficiente. Mas por quê? Porque Deus não pretende ser meio glorificado. Imaginem um rei e um reino. Dois tipos de reis. Um rei pode ser glorificado, exaltado, honrado por suas grandes conquistas, seu poder e sua sabedoria. Ele governa seu reino com mão de ferro. Ele governa para que grandes fortificações sejam construídas em meu reino. Belos edifícios foram construídos em meu reino. Jardins foram cultivados em meu reino. Meus cidadãos, sob minha mão de ferro, foram forçados a se tornarem músicos fenomenais e excelentes, fazendo música de grande qualidade em meu reino. As melhores obras de arte eu forcei que fossem feitas no meu reino. Ele não é um rei tão grande e não é tão glorificado como o rei que é amado por seu povo, admirado, reverenciado, estimado, valorizado, desejado, apreciado por seus súditos, de modo que os afetos de seus corações, que exaltam ao rei, criam fortificações maiores e edifícios ainda mais belos e jardins mais extensos e composições musicais mais ricas. Um rei é mais glorificado por um povo caridoso do que por um povo acovardado. Ele não irá se conformar com uma glória pela metade. Ele terá toda a glória e toda a entrega do coração. Jesus disse aos escribas e fariseus, e esta é uma das declarações mais importantes sobre adoração na Bíblia: hipócritas. Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito, quando disse: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão eles me adoram. Em vão, zero. Em vão eles me adoram. Mateus 15, 7. Então, aqui vocês têm neste texto um uso excelente da boca. Para que servem os seus lábios? Com seus lábios, você me honra. É para isso que servem. E eles estão fazendo isso pela metade. Minha honra está ressoando. Minha glória está ressoando de seus lábios. Tenho sido glorificado pela sua boca, assim como pelas montanhas, árvores, pelos rios, e orquestras de incrédulos, em conjuntos e coros, durante a Páscoa. Seu coração, ele diz, está longe. O coração só existe em um lugar, em um indivíduo. Corações individuais estão longe, significando o quê? Versículo 9, Mateus 15, 9, significando que em vão eles me adoram. Em vão. Significa que é um eco externo de excelência e nada no coração. Não é adoração. Não é a essência, perde a essência. A essência da adoração é o coração inflamado de afeição pelas belezas de Deus. O que sai da boca é fruto. Sem raiz. Quando a raiz é cortada, esses afetos não existem. Isso Deus considera como zero. Eles em vão me adoram, e não é por isso que Ele criou o mundo. Não para ser meio glorificado, externamente glorificado. Árvores batendo palmas,
orquestras de incrédulos refletindo sua excelência. Não foi por isso que ele criou o mundo. Ele criou o mundo para que haja um eco de sua excelência nos corações de seu povo amado. Essa afeição é o eco da excelência dele, que completa a razão para a criação de cada indivíduo. Onde isso não está presente, Amós 5:23. A voz de Deus soa sobre toda a congregação. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor. Não ouvirei a música de suas harpas, diz o Senhor. Por quê? O coração não está lá. Não contrate quem não crê em sua igreja. Seria desnecessário dizer, mas é tão crucial que vou dizer de qualquer maneira, que esses afetos absolutamente essenciais estão em corações individuais e em nenhum outro lugar. É onde afeição, amor, valorização, desejo, encantamento, é onde eles existem, aqui, em nenhum outro lugar. Todo o resto é expressão ou causas de despertamento. Mas aqui é onde ele mora. Pense nisso. O universo foi feito para isso. Essas afeições, esses amores, esse é o primeiro mandamento. Ame ao Senhor, seu Deus, com todo o seu... Esse é o primeiro. Sim, os outros são mencionados depois. O número 1 começa aqui. Se não estiver lá, os outros não contam. Deus se afasta deles. Agora o assunto muda. Vamos para a questão da realidade comunitária. Se as afeições por Deus em cada alma humana são a essência, e acho que elas são, a essência do propósito de autoglorificação de Deus no universo. E destaque a palavra essência, porque não estou dizendo totalmente. Não estou dizendo que as afeições individuais do coração humano são a totalidade da adoração ou a totalidade do propósito supremo de Deus. Elas são a essência, sem a qual nada conta. Certo? Então guardem essa palavra em mente. Se as afeições por Deus nas almas dos indivíduos são a essência do propósito de autoglorificação divina ao criar um mundo, como essas afeições do coração dão origem à realidade comunitária da igreja adoradora? Porque está claro no Novo Testamento. Não são apenas milhões e milhões de almas humanas isoladas e independentes com afeição intensa por Deus que Ele está buscando como 1 bilhão de solos. Essa não é a imagem do fim da história. Deus está criando uma igreja global, diversificada, representada como o corpo, o templo, a noiva de Cristo. Paulo descreve a igreja como a esposa de Jesus em Efésios 5:27. É isso que ele diz sobre o propósito de Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Criador do universo, ao vir ao mundo. Por que ele veio? Por que ele veio e morreu? Aqui está o que Efésios 5:27 diz. Para apresentá-lo a si mesmo como igreja gloriosa. Ele quer uma esposa linda para seu filho, para ele mesmo. Gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Então Cristo está dizendo que quer ter uma esposa linda.
It's an amazing statement. Uma declaração impressionante. Uma esposa Made up of composta de milhões de indivíduos adoradores com corações limpos e ainda muito mais. Esse é o meu ponto aqui. Mais. Por que mais? Quanto mais? Esta conferência é dedicada a abençoar igrejas. Esse é o meu entendimento do que está acontecendo aqui. Abençoar o canto congregacional, especialmente. Tem mais, mas principalmente é o que eu entendo que acontece aqui. Centenas e centenas de congregações edificadas para fazer ainda melhor o que são chamados para fazer por causa do que acontece aqui. Então, o que é esta expressão da igreja local? A emergente, global, eterna realidade comunitária chamada a noiva de Cristo. O que as igrejas locais fazem em suas assembleias de adoração reunidas é, e vocês podem dizer isso de maneiras diferentes, ensaiar para essa vocação eterna da noiva, para experimentar dessa eterna vocação da noiva. É o que fazemos semana após semana em nossas reuniões e que chamamos de adoração comunitária. Agora tem um texto. E meu palpite é que, para muitos de vocês que pensam sobre adoração o tempo todo, esse texto é muito importante em sua mente. Eu quero ter certeza que vocês veem o que eu vejo. Talvez vejam mais. Mas deixem-me mostrar 3 coisas absolutamente cruciais que vejo ao lê-lo para vocês. Efésios 5, 18 e 19. Sejam cheios do Espírito, cantando entre si salmos, hinos e cânticos espirituais e louvando o Senhor de coração com música, com seu coração. Três coisas. De coração, ou não é adoração. Para o Senhor, sempre, entre si, sempre. Isso é adoração comunitária. Agora, não importa se a música é direcionada verticalmente, como em viemos a Cristo, viemos a ti, segunda pessoa do singular, vertical, ou horizontal, venham cristãos, juntem-se a nós e cantem. Plural, segunda pessoa do plural, não importa. Se a canção é endereçada gramaticamente a Deus ou gramaticamente às pessoas. Esse texto diz, e é verdade, que toda canção é cantada na presença de Deus. E Ele está ouvindo todas as músicas, e Deus ou está tapando o nariz ou amando o que ouve. Está desfrutando, como vai desfrutar para sempre, a recepção de nossos louvores em sua vida. Quer cantemos uns aos outros, ou cantemos para Ele. Então, o terceiro ponto é para Deus, para o outro e do coração, ou não é adoração. O desígnio de Deus é o de que todo ajuntamento em adoração seja um ensaio para a eterna realidade comunitária da noiva em adoração. Então, a partir desses 2 versículos de Efésios 5, 18 e 19, entendemos que o local de nascimento da essência da adoração, o local de nascimento da essência da adoração é o coração de cada pessoa. Ele diz do coração. Ele menciona de coração na adoração corporativa. Esse é o lugar de nascimento, porque não há nenhum outro lugar onde os afetos de Deus acontecem.
As afeições são originárias da alma humana, de nenhum outro lugar. E então dessa fornalha de afeições que exaltam a Cristo, brotam chamas, expressões em forma de canção a Deus, canções às pessoas e realidade comunitária. A noiva adoradora é trazida à existência pela combinação desses corações ardentes individuais em uma nova realidade. É onde eu quero chegar. Estou chegando ao fim aqui. Nova realidade. Primeiro, o prenúncio. Aqui em adoração comunitária e finalmente em adoração completa, perfeita e eterna da noiva na presença do Cordeiro para sempre. Esse é o objetivo supremo de Deus na criação. Agora, por quê? Qual é a realidade comunitária da noiva que adora, que torna sua adoração o objetivo final, ao invés de apenas eu e Deus apaixonados um pelo outro, e eu cantando e eu obedecendo? E esse é o fim, esse é o propósito da criação. Você está fazendo isso, eu estou fazendo isso, 10 mil de nós estamos fazendo isso. Por quê? Porque esse é o propósito e o objetivo. Porque existe essa coisa chamada realidade comunitária, a noiva de Cristo. Por quê? Eu tenho 3 respostas. Primeira, 2 Coríntios capítulo 2, de 1 a 3, nos liga a um mistério sobre a alegria. Porque eu acho que a alegria em Deus, deleite em Deus, desejo e satisfação em Deus, nós cantamos aqui, até que o meu coração esteja satisfeito em Deus. Porque esse é o fim. Vocês não tentam ficar satisfeitos fazendo algo para Deus. Ele não precisa de vocês. Para nada. Portanto, a satisfação nele é o fim. Esse é o objetivo. É isso que o faz sorrir. Vocês estão totalmente contentes e satisfeitos em mim. Eu sou o objetivo. E demonstro isso de muitas maneiras. Esse texto, 2 Coríntios 2, de 1 a 3, nos dá uma pista sobre o mistério aqui. A pista nos mostra por que a alegria individual em Deus não é o fim a buscar. Vou ler para vocês. Paulo diz 2 coisas aqui. Este é o versículo 2 de 2 Coríntios 2. Se eu lhes causar tristeza, quem me alegrará? Certamente não serão aqueles a quem entristeci. Então, o próximo versículo. Sem dúvida, vocês sabem que minha alegria vem do fato de vocês estarem alegres. Isso é incrível. Isso é muito profundo. No corpo de Cristo, onde estamos espiritualmente unidos nele, algo profundo acontece na experiência da alegria em Deus. Minha alegria em Deus, sua alegria em Deus. Juntos, diz Paulo, minha alegria vem do fato de vocês estarem alegres e a sua alegria é a minha. Minha alegria em Deus é maior, porque a sua alegria é minha. E a sua é maior, porque a minha é de vocês. E, portanto, a totalidade da afeição que exalta a Cristo e que acontece na adoração comunitária não é meramente a soma das partes. É mais uma nova realidade que passa a existir na adoração comunitária da noiva. Um grande mistério vem à existência. A noiva adoradora é o objetivo da criação, porque a fusão das alegrias exaltando a Cristo é algo novo.
Algo maior, algo que dá mais glória a Deus do que a reunião das chamas individuais de afeto. Essa é a primeira coisa. Agora a segunda. A harmonia unificada de vozes diversas é mais bela que o grande som de vozes em uníssono. Quero ter certeza de que vocês me entendem. Estou tentando dar 3 razões do porquê a alma solitária inflamada pelo amor a Deus não é o objetivo da criação, e sim o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, unida na adoração comunitária, é o objetivo da criação. É isso que estou tentando fazer. Esta é a razão número 2. A harmonia unificada de vozes diversas é mais bela que o grande som de vozes em uníssono. Trata-se de algo glorioso, não minimizemos o uníssono. É algo glorioso quando, digamos, 50 mil pessoas explodem cantando em uníssono, como um exército indo para a guerra, cantando sua balada patriótica. Isso é algo glorioso. Mas, se essas vozes em algum momento abrem em harmonia diversa, algo mais acontece. No entanto, sem desprezar a forma anterior, algo glorioso, e não estou apenas falando de um fenômeno musical aqui, embora isso esteja claro. Isso é verdade sobre as inúmeras diversidades no corpo de Cristo que Deus está promovendo, certo? Tempo, através de todos os tempos. Geografia, diversidade étnica, diversidade etária, diversidade masculina e feminina, diversidade de personalidades, diversidade de gosto e de preferência, diversidade na qualidade da voz, diversidade. Pensem em Bob Dylan e Pavarotti. Nem vou me arriscar a cantar o Pavarotti. Eu amo os dois, de um jeito diferente. Tanta diversidade. O que Deus está fazendo no ajuntamento da noiva de Cristo, na diversidade unida da noiva adoradora, algo mais bonito é criado do que se ela fosse toda de um tipo só em qualquer número de escalas. Essa é a segunda razão pela qual a adoração comunitária da noiva é suprema, não apenas indivíduos. E a terceira e última. Deus concebeu que Cristo tivesse uma noiva adoradora, não apenas indivíduos adoradores. Porque a grandeza, a beleza e o valor de um líder se revelam na extensão da diversidade que ele inspira e motiva nas pessoas que o seguem. Quem tem lealdade a ele? Estou pensando em Apocalipse 5, vou ler para vocês. É um texto muito conhecido, vocês o conhecem bem. Pensando no nosso líder redentor, certo? O que ele fez para liderar? Nos conduzir juntos a um único sacerdócio e reino. O que ele fez? Ele morreu. Ele resgatou um povo. Então aqui está o que ele fez. E entoava um cântico novo com estas palavras. Tu és digno. Observem o fundamento da dignidade. Tu és digno porque a criação foi feita para exaltar a dignidade do Cordeiro. Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo. Pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes. Um reino que conta e um sacerdócio que conta. Assim, a glória de Cristo, o argumento desse texto é a glória de Cristo,
A honra do Cordeiro brilha mais intensamente porque ele é o tipo de líder redentor que pode preservar a lealdade de pessoas incrivelmente diversas. Ele pode nos manter juntos na música e de muitas, muitas outras maneiras. Portanto, para concluir, o universo é criado para demonstrar a dignidade do Cordeiro, sua glória, sua grandeza, sua beleza, seu valor. E nele, demonstrar a beleza de Deus. Quando vocês se reunirem no próximo domingo, minha aplicação. Quando se reunirem no próximo domingo, incluam no tempo de adoração, que a sua igreja seja pequena, 30 pessoas, ou grande, 3.000. Lembrem-se, o que vocês estão fazendo lá não é simplesmente reunindo indivíduos intensamente afetuosos que amam a Deus e desejam adorar verticalmente como indivíduos. Não é simplesmente o que está acontecendo. O que está acontecendo é que vocês estão se tornando uma manifestação, um prenúncio, um ensaio do fim último para o qual Deus fez o mundo. Combinando almas individuais em chamas para Cristo e muito mais. Eles se tornam algo mais. Uma alegria maior, uma harmonia maior, uma lealdade diversificada maior. A noiva adoradora de Cristo, o alvo de todas as coisas. Vamos orar. Pai, que as nossas afeições sejam individualmente ilimitadas, porque a tua excelência não conhece limites. E que nossas igrejas se tornem prenúncio, ensaios, manifestações do objetivo para o qual tu fizeste todas as coisas. A noiva, adorando nessa realidade que chamamos adoração comunitária. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém.
Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós esperamos que você tenha sido muito abençoado e edificado com a mensagem e com as músicas que nós acabamos de transmitir. E gostaríamos que você continuasse conosco. Nós temos mais uma mensagem com o pastor Tiago Santos, diretor do Ministério Fiel e também editor-chefe do Ministério Fiel, e mais uma música. Nosso desejo é que o irmão continue conosco aqui e assista essa mensagem, louve a Deus conosco por meio da música que será apresentada logo em seguida, e que a sua vida, a sua igreja sejam edificados pela palavra de Deus. A mensagem a seguir é sobre a luz do Evangelho nos atos de culto, onde o pastor Tiago Santos nos mostrará como os elementos de culto, os elementos da liturgia do culto, trazem a luz do Evangelho a quem ali está presente. Então, continue conosco e aprecie, escute mais uma vez a palavra de Deus e louve a Deus conosco por meio de tudo que está sendo aqui disponibilizado aos irmãos. Deus te abençoe. Queridos irmãos, graça e paz, eu trago aqui os cumprimentos da Igreja Batista da Graça em São José dos Campos e tenho a alegria de fazer parte da conferência SENG, uma conferência que nos leva a pensar na vida da igreja, oferecendo culto ao Senhor. A igreja é chamada para cultuar a Deus e esta é uma conferência que traz pela música este elemento do culto que tem o propósito de magnificar e exaltar a glória de Deus através do nosso cântico. Fazer parte deste evento é uma grande alegria e um privilégio pelo qual sou muito grato. E eu trago aqui também as saudações e cumprimento da nossa igreja. Bem, e nós vamos pensar um pouco hoje sobre a grande importância do nosso culto público. A Escritura fala muito sobre o culto público. Uma passagem especialmente importante sobre o culto é a que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 4, versos 23 e 24, em uma conversa que o Senhor Jesus Cristo tem com uma mulher samaritana. Veja como vai a conversa. Ele vai dizer em um certo momento da conversa o seguinte: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Atente para isso, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa passagem é muito especial de muitas maneiras e eu quero destacar aqui esta expressão que é usada aqui pelo Senhor Jesus Cristo de que o Pai procura adoradores. Já parou para pensar nisso? A expressão no grego, zeteo, significa requer ou exige adoradores. De fato, Deus ele exige adoradores porque não há nada nem ninguém além de Deus que seja digno de adoração, que seja digno de todo louvor, que seja digno de todo o reconhecimento dos homens. A palavra adoração, inclusive a própria palavra em inglês, worship, significa atribuir valor. Atribuir valor. E de fato, essa atribuição de valor é porque não há nada que tenha mais valor, que seja mais digno, que tenha mais honra do que o próprio Deus. E a palavra usada para a adoração aqui, ou adoradores, é proskinel, que significa curvar-se em reverência. É uma palavra que vem da antiguidade e que faz referência ao próprio ato físico de ajoelhar-se, de curvar-se diante de uma autoridade, diante de um rei, diante de alguém que é exaltado e que é merecedor de toda a deferência, de toda a honra. Então o que a Escritura está dizendo, o que Jesus nos ensina aqui é que Deus exige que os homens curvem-se diante dele, porque de fato não há nada, nem ninguém que tenha mais autoridade, poder, honra e glória dignos de receber a adoração ou reconhecimento dos homens do que o próprio Deus. Mas Jesus prossegue, e ele diz que Deus é espírito e ele quer que esta adoração, que este reconhecimento dos homens, também sejam feitos em espírito e em verdade. Isso significa que somente as pessoas que já foram tocadas pelo Espírito de Deus, ou seja, que foram regeneradas pelo Espírito de Deus, é que podem ser verdadeiros adoradores. As coisas espirituais se discernem pelo Espírito de Deus, é o ensino do apóstolo Paulo em 1 aos Coríntios capítulo 2.
Portanto, somente aquelas pessoas que, tendo sido alcançadas pelo Espírito de Deus, sendo regeneradas pelo poder do Evangelho, é que serão capazes de oferecer a Deus uma adoração espiritual. E Jesus vai dizer que essa adoração espiritual, ela precisa ser baseada na revelação, ela precisa ser baseada na verdade. Ele vai censurar a samaritana, dizendo que vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos aquilo que conhecemos. Isso nos ensina que há um pressuposto do conhecimento de Deus, da revelação de Deus, da verdade de Deus, para que possamos oferecer a Ele uma adoração espiritual que glorifique a Deus, que seja aceitável a Deus. De modo, então, que o culto oferecido a Deus é espiritual, por homens espirituais regenerados, homens e mulheres salvos, com base na verdade, com base na revelação. É uma resposta de amor, é uma resposta de gratidão para com aquele que é o nosso Criador e o nosso Redentor. E nessa adoração nós solenemente reconhecemos os santos atributos de Deus, nós reconhecemos o seu amor redentivo e também reconhecemos a beleza da sua glória. E fazemos isto ao oferecer um culto, que é uma linguagem que o apóstolo Paulo vai usar em Romanos 12, por exemplo, de sacrifício ao Senhor. E quando ele fala que nós nos oferecemos como sacrifício ao Senhor, ele está dizendo que todo o nosso ser, nossa mente, quer dizer, o intelecto, as nossas emoções, nossas afeições, não é? Assim como também a nossa vontade, a nossa volição, quer dizer, tudo que nós somos, o nosso coração, a nossa alma, são entregues diante do Senhor, como um serviço de sacrifício a Deus e uns para com os outros, porque nós somos um reino de sacerdotes. Essa é a linguagem que a gente encontra em Êxodo 19, a linguagem que a gente vai encontrar em 1 de Pedro, em Apocalipse. Quer dizer, os sacerdotes, eles servem, essencialmente servem uns aos outros no culto, servem à congregação na medida em que servem a Deus. Então nós somos chamados para este serviço de adoração e amor para com Deus, que é o nosso culto público. E porque o culto é algo tão importante para Deus, ele também serve para edificação nossa, quer dizer, a edificação da igreja, a edificação do corpo. E a maneira como nós cultuamos a Deus, portanto, importa. O apóstolo Paulo vai falar disso, por exemplo, em 1 aos Coríntios, capítulo 14. Não é? Ele vai dizer que o culto deve ser feito de forma decente e ordeira, com o propósito da edificação. Então, nesta sessão, eu quero refletir com vocês sobre como nós, como igreja local, podemos cumprir esta chamada de cultuar a Deus, de adorar a Deus, através de uma ordem de culto que seja significativa, que seja bíblica e que aponte para a realidade do Evangelho nas nossas vidas. Quer dizer, isso significa que cada ato da nossa adoração no culto deve ser planejado de uma maneira que sirva a nossa edificação no Evangelho. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero propor aqui que o culto público é um meio excelente que Deus mesmo usa, conforme Ele nos apresenta o culto na sua palavra, para que o povo dele, a congregação dos santos, possa experimentar e possa, de forma dramática e visual, e possa ver de forma dramática e visual a luz do Evangelho na bondade de Deus, né? E de uma maneira que a gente consiga compreender toda a realidade do plano de Deus nas nossas vidas, na criação, na queda, na redenção e na nossa esperança de consumação. É assim que o povo de Deus se reunia na igreja primitiva. O culto do Novo Testamento era muito simples e ele apontava para essa realidade do plano redentivo de Deus e a esperança que nós temos em Jesus Cristo. Quer dizer, o culto do Novo Testamento era um culto do Evangelho e que apontava para a realidade do Evangelho. Não é? E, essencialmente, o culto do Novo Testamento é um culto da sinagoga. Quer dizer, era o mesmo tipo de culto que o Senhor Jesus Cristo participava, com os acréscimos dos elementos cristãos da ceia e do batismo. Mas tudo mais que havia no culto da sinagoga é o que havia no culto da igreja primitiva. Quando a gente olha as Escrituras, no livro de Atos e nas epístolas, a gente consegue encontrar esses elementos comuns
do culto, a saber, quando a igreja estava reunida. A leitura pública das Escrituras, o cântico de hinos, cânticos e salmos, as orações, e essas orações elas eram orações de exaltação, de adoração, de ação de graças, de intercessões, de súplicas, de confissão de pecados, quer dizer, é uma variedade de orações presentes na reunião da igreja. E tínhamos também, no culto da igreja primitiva, a pregação da palavra de Deus e o drama das ordenanças, dos sacramentos. Eu queria falar um pouco então desses elementos com vocês. Eu vou deixar as ordenanças para uma outra oportunidade, porque elas merecem talvez uma sessão para si mesmas, próprias. Mas eu gostaria de destacar 4 desses 5 elementos de culto. Começando com a leitura das Escrituras. Acho muito interessante, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no finalzinho da epístola, o apóstolo Paulo ele vai recomendar que a epístola seja lida diante de todos. Ele vai dizer aqui no verso 27, conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida diante de todos. Ele quer que a Escritura seja lida para todos os irmãos, para toda a congregação. E isso nos lembra da natureza pactual da igreja. Quer dizer, a Escritura não era para ser lida apenas para os estudantes de teologia, para os teólogos, ou para os pastores, ou para os líderes, para os anciãos, para os presbíteros, não. Ou diáconos, era para ser lida diante de todos, das crianças, das mulheres, dos homens, dos velhos, todos os irmãos. Quer dizer, isso coloca a igreja toda debaixo da autoridade da palavra de Deus. E a leitura das Escrituras pode ser um momento muito importante de ensino. Na verdade, a gente pode dizer que a leitura das Escrituras talvez seja o momento mais próximo do que a gente chamaria de inerrante no culto público, porque é a própria palavra de Deus que está sendo colocada diante do povo. Quando a gente lê a palavra de Deus publicamente, o que a gente está fazendo é declarando uns para os outros, na medida em que nós ouvimos solenemente a Escritura sendo lida, que nós queremos ouvir não as nossas próprias vozes, ou as vozes dos nossos líderes, essencialmente, mas primeiramente a voz do próprio Deus. Nós estamos reconhecendo que a Escritura é autoritária nas nossas vidas, é autoritativa na nossa vida. Quer dizer, ela é a fonte de autoridade para a nossa doutrina, é a fonte de autoridade para a nossa fé, é a fonte de autoridade para a nossa ética, para a nossa conduta cristã. Quando a Bíblia é lida publicamente, nós estamos afirmando que na Bíblia, quer dizer, na palavra de Deus, é que a Bíblia contém as palavras de sabedoria que vão guiar as nossas vidas, especialmente quando nós nos deparamos com os dilemas, os dramas da vida e as dificuldades que muitas vezes exigirão de nós decisões difíceis. Quando a Bíblia é lida, nós oferecemos para toda a congregação um tipo de linguagem, de vocabulário que vai ajudar a informar até mesmo as orações que serão feitas. Quando a Bíblia é lida, nós também providenciamos um tipo de linguagem adequada para os nossos cânticos. Quando as Escrituras são lidas, nós estamos publicamente estabelecendo a estrutura pela qual o ensino principal, que se encontra na pregação, vai ser apresentado diante da igreja. Quando as Escrituras são lidas, nós estamos oferecendo para a igreja toda categorias para que a igreja desenvolva uma cosmovisão bíblica que vai ajudá-la a navegar por esse mundo perigoso onde a gente vive. Então a leitura das Escrituras cumpre um papel vital de afirmação da autoridade das Escrituras nas nossas vidas e pode ser promovida de uma maneira intencional para enfatizarmos e ensinarmos certas verdades espirituais que queremos colocar diante da igreja. Nós temos o Cântico de Cânticos, nós estamos na conferência Cante, na conferência Seng, e o cântico faz parte da nossa vida cristã. Nós temos um livro de cânticos nas Escrituras. O cântico é alguma coisa que mexe com as nossas emoções, é uma coisa que mexe com os nossos afetos. O cântico nas Escrituras, a gente vê exemplos de como eles causaram até grandes tumultos. Lembra da passagem em que o povo lembrava dos cânticos que faziam para Davi e para Saul, as pessoas memorizavam aquelas músicas, Davi fugiu para a terra dos filisteus e até lá lembraram-se dos cânticos, porque o cântico é ensino.
Cântico é ensino. E cântico é uma coisa que a gente memoriza, uma coisa que a gente aprende, até mais do que sermões. No sermão a gente lembra às vezes de frases, a gente lembra de trechos que são importantes, que alimentam a alma da gente, que Deus usa para sustentar a vida da gente e ensinar a doutrina para a gente. Mas o cântico, até diferente do sermão, é algo que a gente decora. Desde a infância a gente decora os cânticos. E talvez a gente nem saiba dizer quantos cânticos a gente sabe de memória até que alguém comece a cantar esse cântico. E aí imediatamente a gente começa a cantar junto. E a gente então vai perceber que tem um repertório musical que está reservado aqui dentro do coração da gente que até espanta a gente, porque a gente memoriza música. Isso mostra então a importância da música na nossa vida, a importância da música na vida da igreja. Martinho Lutero vai dizer que Deus, ele deu a palavra dele não na forma da aritmética ou da arquitetura, mas na forma da música. Ele nos deu um livro de músicas nas escrituras, porque isso de alguma maneira revela o papel que a música tem ao falar com os nossos afetos. E pela música nós podemos afirmar o evangelho. As verdades do evangelho podem ser afirmadas na medida em que nós cantamos diante da igreja ou junto da igreja. Nós afirmamos os atributos de Deus pela música, nós podemos confessar Cristo por meio da nossa música, nós podemos confessar as verdades do evangelho por meio da nossa música. E ainda mais, a música, à semelhança da leitura pública das Escrituras, tem um aspecto de pacto, de aliança. Por quê? Imagine, todos estão cantando, pessoas que vêm dos mais diferentes panos de fundo e contextos diferentes de vida da nossa sociedade e com as mais diferentes histórias. Alguns que nasceram e se criaram na igreja, outros que foram convertidos talvez depois de uma vida de grandes contradições e pecados, não é? Outros que vieram de contextos sociais os mais diversos, que vieram de outras cidades, até de outros países, unidos, pactuados, em nome da fé que nós temos em Jesus, confessando Cristo e, por meio da música, confessando a mesma doutrina, confessando as mesmas verdades espirituais sobre o que Deus fez, sobre o que Deus faz, sobre a esperança que nós temos em Deus. Então a música é uma realidade pactual. Imagine, a igreja da Idade Média não cantava, apenas assistia os sacerdotes cantando em latim, uma linguagem que nem podia compreender, né? E a reforma trouxe o elemento da música como parte da vida congregacional, para que a igreja agora possa confessar as verdades maravilhosas da graça de Deus de forma, na forma musical, que fala aos nossos afetos, que promove a alegria do coração e que de alguma maneira nos coloca até mais perto de Deus, porque nós repetimos aquelas verdades bíblicas que nos lembram da sua graça e do seu evangelho. E nós temos também as orações, e a oração também é parte da nossa ad-oração, da nossa adoração. Aliás, a própria palavra adoração vem da ideia do orare, na nossa oração, das coisas, das palavras de dignidade que nós levantamos diante de Deus. E a oração, gente, é um milagre. Há muitos que esperam grandes sinais de Deus, que atestem a sua presença em nosso meio, mas se pararmos para refletir um pouco, a oração mesmo é um grande milagre da graça de Deus, porque pelas orações nós falamos com o Criador dos céus e da terra, o Deus que nos criou e que nos redimiu, nos salvou. Ele move a história, a mão da providência de Deus se faz perceber por meio da oração do seu povo. Se isso não é um grande milagre da graça de Deus, eu fico me questionando o que pode ser. Quer dizer, é um milagre que a igreja pode experimentar muitas vezes nas orações individuais que fazemos, nós só pensamos, intencionalmente voltados para Deus, na verdade, às vezes com gemidos inexprimíveis, por assim dizer, com palavras que nós nem pronunciamos adequadamente, com o auxílio do Espírito de Deus, as nossas palavras são levadas a Deus como um incenso. É a linguagem de culto, é a linguagem do sacrifício, é a linguagem do Velho Testamento que nos faz pensar nas orações como algo que sobe para Deus. E as orações no culto público, elas vão encorajar a oração privada, a oração devocional, a oração no culto familiar. Quanto mais nós estimulamos e encorajamos a congregação a orar no culto público, tanto mais nós ofereceremos um modelo de oração para que o nosso povo possa orar também nos seus lares. A oração pública, ela ajuda a gente a desenvolver uma linguagem adequada para nos dirigirmos a Deus. Ela ajuda a gente a desenvolver um vocabulário mais bíblico na maneira como a gente fala com Deus. A oração pública ajuda a gente a enxergar a luz do Evangelho e a valorizar o Evangelho das nossas vidas.
ajuda a gente a expressar palavras que vão magnificar a glória de Deus, a expressar palavras que vão exprimir, que vão trazer contrição ao nosso coração nas nossas confissões de pecados, que vão ajudar-nos a expressar gratidão pela provisão e cuidado de Deus. Quer dizer, as orações elas vão lembrar que a gente como povo de Deus é completamente dependente dele, porque ele é Pai. Nas nossas orações nós podemos ser fortalecidos e consolados na nossa esperança. Nas nossas orações nós podemos inclusive aprender doutrina, porque a oração bíblica ela vai trazer ensinos doutrinários preciosos que vão ensinar a igreja. Então, queridos irmãos, cada um desses elementos no culto pode ser planejado de modo que a luz do Evangelho se veja evidente em cada um deles. Não é? Cada ponto, cada momento da adoração e do culto público deve ser desenvolvido de maneira tal que possa apontar para o ensino principal que vai acontecer por meio da pregação, que é quando as Escrituras são ensinadas e aplicadas para a vida da igreja. Então, tudo que nós fazemos no culto ensina. Atente para isso. Tudo que você faz no culto, na igreja, ensina. E se tudo ensina, nós precisamos assegurar de que esse ensino esteja conectado um ao outro, que ele seja harmonioso e que ele possa conduzir o povo a uma adoração significativa que ajudará todos da igreja, da congregação, a refletir aquelas verdades que vão ser ensinadas do púlpito na pregação da palavra. E uma das coisas que vai ajudar a gente a fazer isso é ter um calendário de pregação bem definido. Não é? Esse talvez seja um ponto de partida para que a gente possa organizar um culto que seja cheio do Evangelho. Trabalhar o nosso calendário de pregação ajuda a gente a visualizar aquilo que vai ser ensinado na igreja. E isso pode, obviamente, por meio desse calendário de pregação, a gente pode cobrir uma variedade de necessidades de ensino na igreja. Não é? Isso a gente faz baseado nas necessidades pastorais que nós sabemos que a igreja tem. Não é? E não importa se você está fazendo uma série temática ou uma série expositiva de livros das Escrituras, não é? O fato é que todos os demais atos de culto, da oração, leitura pública das Escrituras, do cântico, não é? podem orbitar em torno deste ensino principal que será colocado diante da igreja. Então imagine, por exemplo, que você está ensinando uma série sobre a justificação pela graça mediante a fé, baseado em Romanos capítulo 3. Tudo que você fará no seu planejamento deverá conduzir o seu povo a considerar a graça de Deus ao imputar a justiça de Cristo pela fé na sua experiência, né, individual e na sua experiência como igreja. Então, as orações, as leituras bíblicas, né, os cânticos, todos devem trazer ensinos conectados à justificação pela graça mediante a fé. Por exemplo, na nossa igreja, a Igreja Batista da Graça em São José dos Campos, nós do presbitério nos reunimos semanalmente, normalmente às quartas-feiras, a partir das 7 horas da manhã, e a gente canta juntos, a gente ora juntos, a gente pensa juntos, os nossos atos de culto sempre apontando para aquilo que vai ser ensinado do púlpito. No próximo domingo, por exemplo, nós teremos uma mensagem baseada em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 1 a 5. E o assunto, então, da graça de Deus na eleição é destacado ali. Então nós escolhemos agora passagens bíblicas que vão ser lidas em momentos diferentes do culto, que vão ajudar a gente a refletir aquele ensino que vai aparecer na pregação. Normalmente nós iniciamos o nosso culto com uma leitura bíblica de exaltação do nosso Deus Criador. Mas nós queremos fazer isso agora conectados ao tema principal da mensagem. Talvez uma passagem do Velho Testamento que nos ajude a pensar nisso. Neste caso, nós escolhemos uma passagem do Novo Testamento, Efésios capítulo 1. Quer dizer, não é a passagem que vai ser pregada, mas é uma passagem que vai ajudar a gente a olhar o todo da Escritura, apontando para aquele assunto específico que a gente quer ensinar. Não é? E a oração que vai suceder aquela leitura também tem esse mesmo propósito, quer dizer, de exaltar aquelas verdades da graça de Deus em escolher e eleger um povo para si. Não é? E tudo mais que será feito, uma oração de confissão de pecados, não é? Que primeiro vai acusar a gente da realidade
das contradições e pecados, mas depois vai trazer a cura do Evangelho, né, e da certeza do perdão que nós encontramos em Jesus. Né? E, mais uma vez, esse texto pode ser selecionado com base na passagem que nós iremos pregar, não é? Ou com base no tema, não é, que estará presente no púlpito. E é assim que a gente vai desenvolvendo, né, os nossos atos de culto. Uma das maneiras que nós fazemos isso é envolvendo também, né, os nossos irmãos, convidando homens maduros da igreja, né, para que participem desses atos de culto. Fazemos questão de que sejam membros da igreja, né, e que sejam já pessoas que estão caminhando na fé e que possam se preparar com boa antecedência para participar dos atos de culto. E temos visto que isso é muito encorajador para a congregação toda, inclusive para aqueles irmãos, muitas vezes pais de família, né, que estão ali envolvidos naqueles atos de culto. Se quando a cada domingo nós convidamos irmãos para isto, nós os encorajamos a ler as passagens bíblicas que fazem parte das leituras que eles farão e até mesmo das demais leituras, a meditar nelas, a orar pedindo que Deus dê graça na sua preparação, a muitas vezes, se possível, escrever a sua oração, né? E valorizar o texto bíblico no texto da oração, muitas vezes usando vocábulos bíblicos na sua oração. E o que temos visto disso é que esses irmãos, naquela semana em que se preparam para participar do culto, eles mesmo nos dirão, né, testemunharão disso, que é uma semana em que se dedicam mais à leitura bíblica, que se dedicam mais à oração, que lutam com mais vigor contra a tentação. Quer dizer, o efeito disso, de um culto bem preparado, que ilumina a luz do Evangelho na vida da igreja, é algo que tem um efeito até purificador na experiência da igreja, dos irmãos que participam dos atos de culto. E aqueles que, por sua vez, estão ali nos bancos, não são meros agentes passivos, mas estão ali respondendo, não é, com a sua participação, com as suas orações, com o seu cântico a cada um desses atos. Da mesma maneira, a música que nós cantamos, ela é selecionada com base aqui naquilo que nós queremos ensinar. Muito bem. Tudo isso, meus irmãos, é para dizer que nossa adoração corporativa, pública, ela importa para Deus, ela é importante para Deus. E Deus quer que nós o adoremos, Ele exige que nós o façamos, que façamos isso em espírito e baseado na sua verdade. Então, nós temos esta responsabilidade, e que é um dever santo e um dever alegre, de pensarmos o nosso culto de uma maneira que honre a palavra de Deus, que se mantenha nos limites da revelação da palavra de Deus, que seja em conformidade com aquilo que Deus quer que façamos e que possa cumprir este papel de edificar a igreja, de ensinar a igreja na realidade, na luz do Evangelho. A minha oração é que o Espírito Santo te ilumine para que você, na preparação do seu próprio culto, possa demonstrar a glória de Deus e a glória do Evangelho em tudo quanto você faz, especialmente na sua pregação. Que Deus o abençoe.
minha vida, viver é Cristo, morrer é lucro, negar meu ser, tomar a cruz e seguir o fim. Que foi em minha vida, viver é Cristo, morrer é lucro, negar meu ser, tomar a cruz e seguir o fim. Nós proclamamos o nome de Jesus Cristo em toda a criação, em cada nação, graça e salvação pelo fim. Nós proclamamos o nome de Jesus Cristo em toda a criação, em cada nação, graça e salvação pelo fim. Olá, meu querido e minha querida irmã. Nós agradecemos por ter estado conosco. Esperamos que essas duas mensagens e os louvores também apresentados tenham de fato edificado a sua vida e o seu ministério. Nós agradecemos muito pela sua presença aqui conosco. Foi com muito carinho que nós preparamos tudo isso para vocês. E nós gostaríamos também de contar uma novidade. A Fiel já tem disponibilizado, já há muitos anos, diversos materiais, diversos conteúdos a respeito de culto, louvor e adoração. Nós temos livros, temos cursos e também muitos artigos, também vídeos a respeito destes assuntos tão importantes para a nossa vida e para a vida da nossa igreja. Com isso, nós tivemos a ideia então de concentrarmos todo esse conteúdo num site. Então, gratuitamente, o irmão e a irmã poderão acessar este site e conferir de uma maneira muito mais organizada, concentrada, tudo o que nós já temos em livros, cursos, artigos e também vídeos a respeito do assunto culto, louvor e adoração. O site se encontra aqui embaixo, mas você pode também estar indo a fiel.in/louvor e adoração. Lá estará tudo isso que eu já falei para os irmãos e esperamos que este seja apenas um dos muitos recursos que a Fiel já disponibiliza com o intuito de abençoar a Igreja de Fala Portuguesa. Mais uma vez eu agradeço pela sua presença aqui conosco e permita-me dar uma palavra de oração para encerrarmos este nosso evento de hoje, lembrando que amanhã teremos ainda mensagens com o pastor John MacArthur e também com o pastor D.A. Carson e novamente também iremos apresentar as músicas para os irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida de todos esses irmãos que estão aqui nos assistindo neste momento. Nós te louvamos, ó Pai, pelo interesse desses irmãos no assunto de culto, louvor e adoração. E esperamos, ó Pai, que as pregações aqui ministradas e também as músicas aqui, Senhor, apresentadas, tenham de fato, Senhor, edificado a vida destes meus irmãos, para que, Senhor, nas suas vidas, nas suas famílias e ministérios, eles possam cantar mais e melhor, Senhor, a Ti. Render a Ti, Senhor, a glória devida ao Teu santo nome, ó Pai. Abençoe a vida de cada um e permitindo, Senhor, que possamos estar aqui amanhã novamente, Senhor, continuando este evento com o intuito de abençoar a vida destes meus irmãos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muitíssimo obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir.